em nossas vidas. O novo, querido, aleluia, tem mudado a nossa história. Eu não sei qual é a sua atitude, mas Deus está dizendo esta noite com a igreja que Ele vai mudar a história deste lugar. Aleluia, glória a Deus. Aqui vai ser a igreja de ganhadores de almas, querido, aleluia, porque as almas estão sofrendo, aleluia, as almas estão carentes, elas estão querendo apenas uma palavra. Porque só foi uma palavra que Ana deu ao sacerdote, querido, aleluia, glória a Deus. Porque quando o sacerdote perguntou a ela que ela estava bêbada, ela podia dizer assim: não, meu pastor, o senhor está maluco, eu não estou bêbado não, meu pastor, eu nem bebo, não. Ela foi simples, ela falou simplesmente: não, meu pastor, que era o sacerdote da época, eu não estou bêbada, não. Eu estou atribulada, eu estou angustiada. E esta noite, aqueles que a depressão está querendo pegar nesta noite, Deus manda lhe dizer esta noite que a depressão ela não vai encostar em você. Deus essa noite Ele está tratando esta igreja. Deus essa noite Ele está tratando este lugar. Porque Ele é médico dos médicos e precisa passar pelo tratamento. Como Ele fechou a madre de Ana. Mas por que Ele fechou a madre de Ana? Porque se Ana não ora, Samuel não chega. Se Ana não ora, Samuel não chega. E se Samuel não chega, querido, não ia ter um sacerdote. Foi o único, querido, que foi sacerdote, foi juiz e foi profeta. 3 características dele. E muitas das vezes, muita da gente fala assim: ah, meu pastor, eu estou muito novo ainda. Mas Deus não olha para a idade, Deus olha para a atitude. É porque a atitude é que muda a história. Sem atitude não podemos agradar a Deus. Sem atitude a gente não pode fazer nada. Mas será que você tem falado de Jesus para o seu parente? Será que você tem falado de Jesus para os seus vizinhos? Porque Ana, querida, ela precisou, ela agiu com fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. Ninguém vê a fé, mas a gente espera. E a fé tem mudado muitas das coisas, querido. Porque Ana, querido, ela andava atribulada, ela andava angustiada. E quanto esta noite muita gente tem andado angustiado da alma, tem chorado tanto, tem clamado tanto, mas Deus está falando com você esta noite. Aleluia. Chegou o fim, minha filha. Chegou o fim, meu filho. É noite que Deus está tratando a igreja. Aleluia. Porque a igreja precisa do tratamento. Foi por isso que eu usei meu filho, pastor Everaldo, para vir aqui com um instrumento e dizer que a igreja está passando pelo tratamento. A igreja precisa ser tratada. A igreja precisa ser liberta. A igreja precisa ser limpa, querida. Aleluia. Glória a Deus. Porque a igreja do Senhor é limpa, querido. É alvo como a neve. Porque ele tem que ter sinceridade a Deus. E às vezes nós não temos nem sinceridade aos homens. Porque primeiramente, para agradar a Deus, nós temos que ter sinceridade primeiro com os homens, querido. E muitas das vezes nós não somos sinceros com vocês, com os maridos, como os maridos com a esposa. Sinceridade. Sinceridade. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aquele que o adore em espírito e em verdade. E esta noite eu já posso sentir a presença de Deus neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Deus está à procura de adoradores, querido. Não foi não sair de longe para vir aqui, querido, aleluia, glória a Deus, e você sair deste lugar do jeito que você chegou, mas você vai sair com a sua vitória. Porque Ana saiu com a sua vitória. Quem crê, levante a mão aí. Quem crê na sua vitória, levante a mão aí. É noite de vitória. É noite que Deus vai mudar a história deste lugar. Deus essa noite, Ele vai mudar a história desta igreja, meu pastor. É noite que Deus está mudando a história. Porque diz minha palavra que Ana, querido, ela estava atribulada. Ana, querida, ela se comportava que ninguém acreditava. Deus está falando esta noite. De que maneira você se comporta?
comporta no deserto? De que maneira você se comporta, minhas irmãs? De que maneira você se comporta? De que maneira? De que maneira você se comporta? Porque o propósito de Ana era o filho, e o propósito de Deus era o sacerdote, porque o sacerdote ele já estava corrompido. Imagine, o seu propósito é um, o de Deus é outro. Aleluia, o seu propósito é um, o de Deus é outro. O propósito dela era o filho, e o propósito de Deus era um sacerdote sincero, íntegro. E no século 21 está difícil, querido, aleluia, glória a Deus. A gente vê integridade. Ele está à procura, querido, porque o sacerdote já estava corrompido, já não estava mais na presença, estava dentro da casa, mas não estava fazendo mais nada, querido. Não tinha mais ligação com o Pai, porque ele quer sinceridade. Ana queria um filho, e Deus queria um sacerdote. Por isso que você passa pelo deserto, pelo propósito. Porque se você não passar pelo deserto, você não ora. Se você não passar pelo deserto, você não ora. À espera de um milagre. Meu Deus, já tem tanto tempo que eu tenho passado por esse deserto e não consigo nada. Mas Deus está falando esta noite. Toma posicionamento, aleluia, glória a Deus. Toma posicionamento. Posicionamento. Deus está falando, aleluia. Toma posicionamento. Porque os sacerdotes, meu presbítero, eles estavam já, os filhos de Eli, Ofni e Ofnés, já estavam todos corrompidos. E o pai sabia de tudo e não fazia nada. E Deus está falando esta noite, posicionamento. Porque cada um tem experiência com Deus. Eu tenho experiência muitas com Deus, querido, do mundo espiritual. Porque teve um dia que eu orei tanto e pedi a Deus para ver o mundo espiritual. Em cada lugar que eu olhava nessa esquina eu vi os demônios, querido. E depois eu tive que pedir a Deus para não estar vendo mais, porque não é brincadeira não. Você não tem direito, se não estiver ligado com Deus, fica atribulado. E eu pedi a Deus, não queria me dar, mas Deus me mostrou. E eu fiquei, que eu quando vi a realidade, parece um filme de terror que muitos assistem aí e não sabem o que está por trás. Foi o que eu vi. E Deus essa noite ele está chamando a atenção da igreja. O seu pedido é um, o seu propósito é um com seu marido. O de Deus é outro. O propósito nosso é um, o de Deus é outro. Meu Deus, eu estou tanto tempo orado, tanto tempo buscado e nada acontece. É porque Deus, que ele tem, aleluia, glória a Deus, testado os corações, como Ana foi testada. Ela já não orava, ela já orava na alma, e nós precisamos orar na alma. Como eu falei nesse instante, quando eu orei na alma, dizendo a Deus que já não aguentava mais com aquele lugar, com aquelas coisas, eles fizeram aliança entre eles e acabou esta guerra nesta localidade. Os 3 barcos se uniram e acabou a guerra entre eles. Porque você não conhece o mundo espiritual, você não conhece as potestades. É preciso ter coragem, atitude, orar contra as potestades. Você tem que estar com vida, tem que estar buscando, tem que estar jejuando, tem que estar indo para o monte. Isso são as armas em Efésios 6. Efésios capítulo 6, versículo 10. As nossas armas. E Ana ela estava orando com as armas, querido. Porque tem arma, querido, que você não vai matar nada senão. Você não pode pegar uma pedra para matar um elefante, que você não vai matar. Cada animal, querido, aleluia, nós temos que usar uma arma propícia para você matar aquilo. Imagine eu pegar uma simples pedra e acertar um elefante. Para ele não é nada.
ou então dá uma badogada. Deus